Ô galera, boa noite, prof falando, né? Mais uma aula aí, mais uma noite junto com vocês, né? Prof entrando aí na casa de vocês via online para nós termos aí mais uma aula gostosa. Hoje falaremos sobre oxigenoterapia, uma aula gostosa, né? Que foi ministrada presencialmente. Agora vamos falar sobre oxigenoterapia via online, né? Teoria e prática sempre, né, galera? Então vamos lá? Sem problema? Vamos lá, né? Oxigênio no ar e suas funções do organismo. O oxigênio é um gás presente na atmosfera, né? O suprimento de oxigênio ele é utilizado para fazer o que nós chamamos de metabolismo aeróbio, ou seja, né, faz a manutenção das nossas células. A diminuição dessa oferta de oxigênio que caso não tenha regularmente no nosso organismo, é chamado de hipóxia. Então, o que acontece? Quando o oxigênio ele tem uma porcentagem menor absorvida pelo nosso organismo, nós denominamos que isso é chamado de hipóxia, isto é a oxigenação é inadequado para o tecido de nível celular. Então o tecido ele não está alimentando direito, sendo alimentado direito por oxigênio, né? O que pode ocorrer mesmo na presença de quantidade normal de sangue na artéria. Vamos lá, você está num lugar onde a questão de oxigênio ele é reduzida, né? Então nós chamamos de hipóxia. O local está com pouca quantidade de oxigênio no local, né? Que pode desencadear até mesmo o que chamamos de hipóxia tecidual, que é a diminuição do nível de oxigênio existente nos tecidos e nos órgãos, ou seja, quando não há oxigênio suficiente para realizar as funções do metabolismo, diferente da ausência de oxigênio, que nós chamamos de anóxia. Quando o local não tem oxigênio nenhum, aí sim é denominado anóxia. Então, vamos entender o seguinte, né? Pouca oferta de oxigênio no organismo, hipóxia. Nenhuma oferta de oxigênio no organismo, anóxia, ausência de oxigênio. O ar seco, ele contém ar 100%, né? Contém no seu volume cerca de 78% de nitrogênio, 20,95% de oxigênio e 0,93% de argônio e 0,039% de outros gases carbonos, né? E em pequenas quantidades de outros gases. O ar ele contém uma quantidade variável de vapor de água, cerca de, em média, 1%. Então, na totalidade geral do composto do ar atmosférico, nós temos 100% fracionado nessas porcentagens que vocês estão vendo aí. De 100%, 78% de nitrogênio, 20,95%, né? Aí já arredondamos para 21% de oxigênio, 0,93% de argônio e 0,039% de gás carbono, né? E outras pequenas quantidades de gás aí, nobres que encontra-se e representa uma totalidade de 100% de ar atmosférico. A diminuição da oferta de oxigênio é capaz e a capacidade reduzida em utilizá-lo no interior das células pode comprometer até mesmo as funções vitais, né? Coração, cérebro, né? Inicialmente, essas alterações elas podem ser corrigidas com o aumento da oferta de oxigênio. Aí, nós começamos a falar sobre o suprimento de oxigenoterapia, né? A terapia do oxigênio, né? E tardiamente, mesmo com a oferta de oxigênio, poderá até mesmo ver danos irreparáveis, ou seja, vamos entender que essa célula ela teve uma concentração reduzida de oferta de oxigênio. Se ela não for rapidamente, suprida, pode acontecer danos celulares, até mesmo desencadeando a morte da célula. Tá? A morte da célula pode acarretar a falência de órgãos e, por consequência, até mesmo a falência de órgãos vitais, tais como o coração, o cérebro, e podendo evoluir até mesmo para a morte da pessoa. Como ocorre a troca de oxigênio? Ocorre sempre nos alvéolos, o que nós chamamos de hematose pulmonar, né?
Ou seja, né, a hematose pulmonar é a disfunção dos gases que ocorre nos alvéolos pulmonares, podem ser observados nessa imagem que eu estou vendo, que vocês estão vendo aqui na verdade, né? Tudo ocorre o quê? Saindo da veia pulmonar, correndo, né, indo até região pulmonar. Nessa região pulmonar ocorre o que nós chamamos de, né, hematose pulmonar, ou seja, né, o ar ele passa, o oxigênio, o CO2 ele passa. Quando chega no pulmão, existe o quê? Uma disfunção através de carbonos, onde o oxigênio ele entra e o gás carbono ele sai. Tudo isso acontecendo onde? Nos alvéolos pulmonares, né? E quando ele retorna para a artéria pulmonar e assim se faz, né, o ciclo completo aí, né, que o coração ele exerce para depois, né, ele ser jogado, né, assim, né, distribuído para as hortas e assim o ciclo, né, de fusão entre artérias, veias, vasos e capilares, ele é concluído. Isso chega em média, todo esse círculo, né, esse circuito, de 3 a 5 minutos aí, diretamente, lógico, utilizando, né, da nossa função vital, que é a bomba pulmonar, ou seja, né, o nosso coração. Então, né, o oxigênio, né, na verdade o CO2 e a troca de oxigênio, nós falamos, né, que nós denominamos hematose pulmonar, é feita através dos alvéolos pulmonares. E algumas manifestações, né, o que pode acontecer com a falta de oxigênio no nosso metabolismo celular, né? Vai acontecer isso levando em consideração, né, em situações leves, uma taquipneia, uma dispneia, uma palidez. Isso com uma oferta reduzida de oxigênio. Taquicardia, agitação, desorientação, cefaleia, hipertensão leve, vasoconstrição periférica. E nos casos mais graves, né, além da taquicardia, além da taquipneia, uma dispneia, cianose, taquicardia, bradicardia, confusão mental, né, uma redução, né, do tempo de reação, uma lentidão no seu tempo de reação, uma hipertensão ou hipotensão eventual, uma perda de coordenação, um braqueteamento, até mesmo um estado de inconsciência ou coma, ok? Isso nos estados mais graves. E a função da oxigenoterapia no nosso organismo? A oxigenoterapia ela pode ser utilizada pelo socorrista observando os seguintes critérios elencados abaixo. Primeiro, quanto à indicação do oxigênio. Essa pessoa, é necessária a utilização do oxigênio nessa pessoa? Sim ou não? Segundo, quanto ao fluxo de oxigênio. Quanto ministrar para essa pessoa. E terceiro, a maneira de se administrar. Catéter, máscara facial, prumbu, e são maneiras de ser administrado a toda a situação de oxigenoterapia. Todo o processo, na verdade, né? Então vamos lá para a indicação. A indicação refere-se sempre ao quê? A utilização do gás medicinal, ou seja, o O2, quanto à sua aplicação nos casos em que a vítima apresenta baixa concentração de oxigênio nas circulações sanguíneas, ou seja, né, falando um pouco da hipóxia, né, que nós falamos anteriormente, né? Então o que aconteceu? Quando a vítima encontra-se com hipóxia, baixa concentração de oxigênio, nós utilizamos a oxigenoterapia para como função medicinal, elevando o nível de saturação de O2 deste paciente. E como vimos, né? E como vamos ver, né, a taxa de oxigênio nos capilares, né, através de um aparelho chamado oxímetro. Um dos exemplos, né, que estou dando aqui é um oxímetro de bolso, mas existem inúmeras outras oxímetros, né, outros oxímetros que podem ser utilizados, uns maiores, os menores, né, de complexidade maior, alguns digitais com um pouco mais complexos,
outros digitais um pouco mais sofisticados, melhores, mais básicos de ser utilizado, né? Tudo isso para quê? Para indicar a taxa de oxigênio, que é medida aqui, né, mensurada na verdade, né, pela a sigla, né, SpO2, né, que dá-se a taxa máxima ou mínima de oxigênio, e alguns até mesmo demarcam, né, o batimento cardíaco aqui, que a pessoa encontra-se no momento, tá bom? Aqui já é o que? Já mostramos aí um paciente de cianose, né? É uma cianose mais profunda, né, gente? Lábios e dedos roxeados aí. Nós aprendemos na aula, né, galera? Né? Isso é uma cianose. Que cianose essa aí, né? Aí falamos, né? Falamos agora, né? O que é um oxímetro de pulso, né? Na verdade, é um sensor de dedo. É particularmente conveniente por ser uma medida não invasiva. Tipicamente, ele consiste de um par de pequenos diodos, emissensores de luz, frente ao fotodiodos, que através de uma parte do corpo, né, do paciente, ele translúcida como uma ponta de dedo. Ou seja, né, os sensores que são de diodos, ele consegue o quê? Captar, né, a concentração de oxigênio nas digitais, ou no tecido, na verdade, né, nas digitais pelos tecidos, né, e um dos LEDs ele é vermelho, com comprimento e medida aí de 63 nanômetros, né? E o outro infravermelho de 910 nanômetros também. A absorção desse comprimento de ondas difere significativamente entre a oximoglobina e as suas desoxigenadas, desde a forma, sendo ela, né, possível detectar ou determinar a taxa de concentração a partir da observação, né, a partir da absorção. Nossa, hoje estou enrolando tudo, mas tudo bem, não tem problema nenhum não. Tá? A gente vai se enrolando e desenrolando aqui, tá? Que nem novelo, tá bom, gente? Então, o oxímetro, ele é capaz de quê? Por frente a fotodiodos, né, consegue captar, né, entre os tecidos, né, das digitais a concentração de oxigênio entre as células, dando o quê? Dando uma porcentagem para a leitura do oxímetro, tudo bem? Então, alguns procedimentos para uso de oxímetro, né? Para a utilização dele, primeiramente, né, nós temos que efetuar a higienização do dedo indicador. Ligue o aparelho e insira o dedo dentro do aparelho. Inseriu, ele vai verificar a leitura. E, baseando-se na leitura, nós administraremos oxigênio conforme padrões de assistência pré-hospitalar. Tá bom? Então, vamos lá, né? E o oxímetro de pulso e a saturação. Vamos entender que se a vítima, né, apresentar uma saturação baixa, conforme os padrões aí de atendimento pré-hospitalar, baixo ou abaixo de 94%, né, ou a saturação desconhecida, nós vamos administrar o O2 por meio de equipamento portátil, mochila de oxigênio, né? Esse oxigênio vai dentro da mochila, ou de cilindros um pouco mais volumosos, né, que encontram-se em unidades hospitalares, tá bom? Então, tanto esse equipamento portátil como o equipamento de maior capacitação de oxigênio, você pode administrar conforme a saturação. Isso se a saturação baixar até 94%. De 94% você pode ministrar oxigênio conforme a prescrição de atendimento pré-hospitalar. Aí nós entendemos o seguinte, né? Relacionado a tabelas, né? Tabelas é uma coisa... falei até em sala de aula, né? Sobre relação a essa tabela, né? Sobre o fluxo de O2, né? Então, é uma conta que nós fazemos aí para que nós podamos ter um comparativo de saturação de O2. Então, vamos lá. Se o oxigênio ele tem 20,95, então arredondemos para 21%, né? Nós entendemos que uma comparativa de oxigênio, se nós administrarmos a concentração de oxigênio sem máscara ou sem
apenas com máscara facial, nós estaremos o quê? Administrando 21%. Uma máscara facial, simples, né? Sendo que aquelas máscaras de bolso, a pocket máscara, se nós administrarmos oxigênio por ela, nós teremos o quê? Administrando não 21%, mas sim 16%. Que os outros 5%, na verdade, né, são perdidos, né, sendo absorvidos pelo nosso organismo. Isso falando sobre boca máscara, aquela máscara facial de bolso, né? E com o Ambu, nós retornaremos aí a administrar 21%. Gente, isso, tá? Estou falando sem suplemento de oxigênio. Já com suplemento de oxigênio, a taxa já aumenta, né? Se nós ministrarmos aí pelo catéter nasal uma dosagem de 3 LPM, tá? Então, nós vamos ministrar o quê? Com uma concentração maior, chegando até 32%, que é uma conta que nós fazemos e eu vou fazer em sala de aula para vocês entenderem como funciona. Por máscara facial simples, essa máscara aqui, né? Máscara facial, nós, a 10 LPM, nós chegamos à concentração de 60 LPM. 60%, na verdade, né? E por reanimador manual, numa dosagem de 10, né, LPMs, nós chegamos a 90%. Pessoal, como faz isso? Calma que o tio vai falar, tá bom? Nós falaremos isso aqui na sala de aula nos próximos dias aí, tá bom? Os equipamentos nós temos, né? Os equipamentos básicos aí para oxigenoterapia. O Ambu, os Ambus, né? RN, infantil e adulto. As máscaras faciais aí, com saturador. E o catéter tipo óculos, né? Catéter nasal, né? Que também é um equipamento para suplementação de oxigênio. Aí vamos lá, né? E para ventilação de resgate, né? Nós falamos em sala de aula, né? Vítimas em parada respiratória, né? Só relembrando um pouco sobre a situação de ventilação de resgate, né? Para vítimas que apresentam uma insuficiência respiratória, uma depressão respiratória, uma parada respiratória, com a utilização de reanimador manual, nós podemos aí fazer uma oferta aí para uma vítima de acima de 8 anos, uma ventilação a cada 5 segundos, né? Isso respeitando o quê? A idade e o fluxo de oxigênio, que ele é pausado, né? Você respira, você inspira e expira. Já uma criança, né, de 1 e 8 anos, essa pausa ela é reduzida e aumentada, né? Então a criança ela inspira, expira, inspira, expira. Então a ventilação ela tem que ser reduzida de uma ventilação a cada 3 segundos, que aqui acima de 8 anos é 5, passa a ser 3, né? De 1 a 8 anos. E de 28 dias a 8 anos também é a mesma coisa. Agora, de 0 a 28 dias passa a ser menor ainda, né? É uma ventilação a cada 2 segundos. Porque o RN, ele inspira, expira, inspira, expira. Então, a ventilação tem que ser o quê? Menor, né? E a taxa tem que ser de cada 2 segundos, tá bom? Que foi falado em sala de aula também, né, galera? Sobre a parada respiratória, né? Você lembra disso? Opa, legal. Depressão respiratória, né? Nos casos de depressão respiratória, onde não há ventilação eficiente com consequente hipóxia, será necessário utilizar um reanimador manual acoplado ao fluxo indicador de oxigênio. Então, a respiração artificial ou a bradipneia, ela é acompanhada de cianose, ansiedade e agitação. Então, só para nós entendermos aqui o que acontece. As vítimas com idade acima de 8 anos, o movimento respiratório por minuto, né, ele só vai ter efeito, na verdade, se ele for menor de 12 ou superior a 30. Para vítimas com idade de 1 a 8 anos, com movimentos respiratórios menor que 20 a 20 ou superior a 30. E vítimas com idade abaixo de 1 ano, com movimento respiratório menor de que 30 a 50. Ou seja, a indicação de fluxo de oxigênio ela só será ministrada se houver
dentre essas idades aqui, movimentos respiratórios por minuto menor do que 12 ou superior a 30, de 1 a 8 menor que 20 ou superior a 30, e um ano menor que 30 ou superior a 50. Aí entraremos com um fator de oxigenoterapia, né? Para o quê? Para regulação de oxigênio no organismo. Algumas patologias associadas aí à doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que necessita também de equipamento de oxigênio para a nossa oxigenoterapia, né? As patologias de DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, a enfisema pulmonar e a bronquite crônica, que necessita aí de oxigenoterapia, né? De um fluxo de oxigênio para que o paciente ele possa, né, elevar o seu fluxo, a sua taxa de oxigênio aí, uma porcentagem considerável, né? Nós falamos também sobre essas patologias, né, na aula, interessante, né? E é utilizado, por que é utilizado nas patologias, né? Vou citar o exemplo aí do DPOC, tá? Aquela perda, o DPOC, né, a doença pulmonar obstrutiva crônica, né, na verdade, nada mais é o que a perda da elasticidade nos alvéolos e os brônquios, né? A vítima portadora de DPOC, ela não tolera alto fluxo. Então, nós temos que o quê? Para manter esse fluxo de oxigênio, né, regular, nós ministraremos sempre o quê? Um fluxo de 2 a 3 LPM por meio de catéter nasal. Lembra aquele catéter nasal que estava aqui, né? O chamado catéter tipo óculos, né? O famoso catéter tipo óculos, né? O catéter nasal aí, que ele tem a capacidade de redução de fluxo de oxigênio, tá? Para ministrar fluxos reduzidos de O2, né? Alguém tem alguma dúvida sobre isso, galera? Faremos isso aí na aula prática, né? Conversaremos aí muito nessa aula prática sobre fluxo de O2. Aí vocês vão entender um pouco mais sobre a capacidade de oxigênio. Trabalharemos aí também com material de O2 para vocês pegarem melhor aí, que na prática é bem mais gostoso, né? Um abraço, galera. Fica com Deus.